Bom dia, graça e paz, amados. Pastor José Henrique novamente. Eu espero que todos estejam bem. Nessa quarta-feira nós tivemos um vendaval muito forte no Rio de Janeiro. Tiveram algumas localidades que foram bem afetadas. Eu espero que todos estejam bem. E nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que está no livro na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. E eu já começo pedindo aos irmãos que estejamos desarmados nessa manhã, de toda defesa, de tudo aquilo que nos impeça de entender o que Deus quer para cada um de nós nessa manhã. Que nossos corações estejam abertos com total sinceridade para receber tudo do bom Deus. Amém? E carta Efésios 4, 26 e 27, carta do apóstolo Paulo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Só para nós entendermos melhor esse alerta do apóstolo Paulo, Éfeso era uma das cidades mais importantes e movimentadas da Ásia, dona do principal porto da região. Era um polo espiritual e religioso, conhecido mundialmente por suas práticas místicas, artes mágicas e pela adoração fervorosa à deusa Diana, para os romanos, ou Artemis para os gregos. E esse templo ele atraía multidões. E Paulo, sob a direção do Espírito Santo, usava essa estratégia. Ele escolhia pregar justamente nessas grandes cidades. Vários camponeses e moradores dos vilarejos distantes viajavam até Éfeso para negociar, para comprar mercadorias e para adorar no templo também. E tudo desembocava no porto de Éfeso. Então, quando essas pessoas que aceitavam a Cristo voltavam para suas terras, eles levavam o Evangelho na bagagem. E foi assim, resistindo a toda aquela agitação, as pressões e feitiçarias, que nasceu a igreja de Éfeso. Uma igreja que se manteve firme na fé em Cristo. Amém? E Paulo escreve essa carta para esses cristãos que estavam cercados por esses conflitos diários. Paulo escreve, como nós já lemos, né? Irai-vos e não pequeis. É bem provável que o apóstolo já tivesse percebido algo de negativo acontecendo no meio daquela comunidade. Se nós olharmos no capítulo 4 de Éfeso, ele é uma grande e séria advertência. Paulo pede para que eles se despojem do velho homem e se renovem no espírito. Se revistam do novo homem e deixem a mentira e mudem de postura. E quando ele chega nos versículos 26 e 27, que nós lemos, né, ele toca uma ferida humana que é real. Porque pode acontecer, amados, você se irá por alguma coisa. Nós somos humanos, somos sujeitos às paixões humanas. E no mundo existem muitas emoções e todos nós temos a inclinação natural para senti-la, inclusive a ira. Ela é uma emoção como o amor, a paz e a alegria. E como toda emoção, a ira precisa estar no lugar certo e na dose certa. Nós devemos sempre seguir o exemplo de Cristo Jesus. Jesus, como homem, sentiu as mesmas emoções humanas. Ele chorava, sorria, abraçava as pessoas, sentia tristeza, experimentou profunda angústia e ele se irou também. Em suas advertências duras aos fariseus e ao expulsar os cambistas do templo, está em Mateus 21, 12, 13, 23 e 33. Depois os irmãos podem ler. Jesus manifestou ira,
Porém, ele não permaneceu assim. Ele tinha um controle absoluto de suas emoções. Ele cirou, claro, mas aquele momento passou. E logo depois, se nós formos ver, lá na frente ele já estava chorando e orando por Jerusalém. Além disto, as questões de Jesus estavam sempre relacionadas ao reino dos céus, porque os fariseus estavam deturpando tudo que havia sido ensinado. Quem está entendendo? Amém, amados? E quando a pessoa não controla a ira, ela passa para remoer aquela situação dentro dela. Aquele sentimento inicial começa a crescer e se transforma em rancor, em ressentimento, em ódio. Vira algo bem maior, mais pesado e negativo, que no fim das contas irá fazer muito mais mal a você do que ao outro. Tem um ditado aí no mundo que diz que guardar o ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra, que a outra pessoa morra. E é bem assim mesmo, amados. Quem se corrói por dentro somos nós. Por isso que Paulo, em seus ensinamentos pastorais, ele complementa: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele sabia que o perigo real é o que fazemos com a raiva quando o dia termina. Ele está dizendo: não leve o ressentimento para a cama. Se você passar da hora e guardar essa raiva, ela azeda, ela te corrói por dentro. É aí que o texto diz: não deis lugar ao diabo. No original, a palavra grega usada para lugar é topos, que significa brecha territorial, uma oportunidade legal que você dá para que algo aconteça. E o inimigo de nossas almas não pode entrar na vida de um filho de Deus sem permissão. Mas um coração irado, rancoroso e que toma o veneno do ressentimento, estende um tapete vermelho para ele entrar e governar nossos pensamentos. Uma observação, amados. Alguns poderão dizer: mas Jó não deu permissão a Satanás, né? E mesmo assim ele entrou na vida dele. Esse é um engano que alguns cometem. O inimigo investiu contra as coisas de Jó e até de seus filhos e da sua própria saúde, mas ele não conseguiu entrar no coração de Jó, porque Jó não deu lugar para ele, não deu topos, a brecha territorial. Amém? Quem está entendendo? Voltando a Éfeso, essa mesma comunidade, anos mais tarde, ela é citada no livro de Apocalipse, no capítulo 2. O apóstolo João descreve as cartas, né, as 7 cartas às igrejas, e ali o próprio Jesus elogia as virtudes dos Efésios. Ele diz que a igreja de Éfeso é uma igreja de serviço, de obras, fiel à sã doutrina, que suporta os sofrimentos por amor ao nome dele, e que não abandonou a fé. E eles continuaram firmes contra o paganismo da cidade. Porém, Jesus traz uma advertência devastadora no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Amados, olha a gravidade disso. Eles continuavam trabalhando e defendendo a verdade, mas o coração havia esfriado. Isso é perigoso. Trazendo para os dias de hoje, infelizmente, assim como os crentes de Éfeso, muitos hoje, sem perceber, perdem o amor genuíno e a espiritualidade sincera, passando a viver apenas uma vida religiosa,
de cumprimento de rituais, de ritos, apenas para preencher uma agenda. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 13, ele dá uma aula sobre o que isso quer dizer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. 1 Coríntios 13, 1. Ou seja, sem amor, a nossa maior obra vira barulho vazio. A igreja de Éfeso fazia muito, mas estava amando pouco. Amados, entendam bem, eu não estou dizendo que você deva deixar de trabalhar, deva deixar de estudar, ou abandonar a comunhão com seu cônjuge, com seus filhos, amém? Deus quer que sejamos excelentes em tudo. Eu estou dizendo para fazermos tudo com equilíbrio, não se esquecendo de colocar Deus sempre à frente e no controle de todas as coisas, adorando somente a Ele. Jesus nos ensina no livro de Lucas 12:34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Embora esse contexto original desse versículo, ele fale sobre coisas materiais, nós também podemos aplicá-lo perfeitamente aos nossos sentimentos. Onde você investe o seu tempo e a sua atenção, você envolve as suas emoções. E é aí que devemos ter cuidado. Quando nós trocamos estar na presença de Deus para estar em qualquer outro lugar, passo a passo vamos esfriando nosso amor. E não é uma coisa rápida, é um processo lento. De repente perdemos o prazer de orar, já não oramos como antes, e vira uma oração mecânica. Já não se jejua mais, não se tem mais prazer de ler a Bíblia, e aquela chama que ardia lá no início já não é mais a mesma. O relacionamento com Deus fica comprometido, e o que você fazia antes por amor, agora apenas se torna cumprir um protocolo ou uma obrigação. Gradativamente deixamos que o trabalho, os estudos, as redes sociais, a tela do celular tome o lugar da primazia de Deus. Qualquer coisa que nos tire o foco do Senhor e do irmão começa a nos esfriar. Porque quando o amor esfria para com Deus, ele automaticamente irá esfriar para com o próximo. Eles estão ligados. Em 1 João 4:20, a palavra nos confronta. Ela diz: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Amados, eu sei que é bem verdade que existem pessoas complicadas de se lidar. Aquelas que são uma verdadeira, desculpa a expressão, carne de pescoço. Mas será que nós somos tão perfeitos assim? Será que nós temos orado por elas? Como Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha: orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Mateus 5, 44 e 46. É difícil? Eu sei. Mas não é impossível. Já imaginou se Deus olhasse para cada um de nós com os mesmos olhos severos e impacientes que nós olhamos os outros? Essa mudança, amado, ela é um processo. Ela não pode acontecer de uma hora para outra. Ela pode não acontecer de uma hora para outra. Mas se nós não dermos o primeiro passo, nunca mudaremos. Tem um provérbio chinês que diz: uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Ou seja, tudo começa com o primeiro passo. Amém? Amados, antes de nós orarmos,
eu quero deixar uma palavra aqui que está escrito no livro de Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxer a sua oferta ao altar, e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Amém? Alguns poderão dizer, mas pastor, e se o outro não quiser se reconciliar? Você fez a sua parte, você fez o que lhe cabia. Você tentou, deu o primeiro passo, liberou o perdão. É você e Deus, e é Ele e Deus também. Amém? O Espírito Santo nos convida a fazermos uma faxina na nossa bagagem espiritual, de jogarmos fora todo o rancor, quebrar a rotina fria da religiosidade e dê o primeiro passo de volta ao primeiro amor. Amém? Deixe a sua oferta, cure o seu coração e viva a plenitude de Deus. Amém? Ou não amém? Oremos. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Deus provedor que nos sustenta. Pai, muito obrigado por essa palavra. Pai, te pedimos também, Pai, se alguém sofreu algum dano nessa quarta-feira, nesse vendaval, entra com providência, Pai, acalentando, direcionando, fortalecendo, colocando de pé novamente, Pai amado. Pai, continua conosco nesse dia, nessa semana, em todo o tempo, Pai, nesse final de semana, em todo o tempo, Pai. Manifesta o poder da Tua glória em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha um dia abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém.